Regras para uma boa história. Contar histórias é uma habilidade que é fundamental para qualquer comunicador. Nós estamos todo o tempo contando histórias uns para os outros e a grande verdade é que nem todos sabem realmente como contar uma história que envolva a pessoa que está ouvindo. Algumas pessoas têm muita facilidade nisso e nem sempre às vezes sabem realmente o que estão fazendo. Fazem inconscientemente. E eu separei aqui uma lista essencial de atributos que você deve ter na hora de contar uma boa história. Então uma boa história ela tem que ter detalhes, ela tem que ser contada com paixão, ela deve ter participação, deve ter humor e tem que ficar ligado também na duração dessa história. Então vamos começar com detalhes, tá? Porque muitos homens não sabem como contar uma história. Nós temos a tendência de sermos mais lógicos enquanto contamos as nossas coisas, só apresentando os fatos ali, né, e não contando com detalhes. E as mulheres fazem isso de outra forma, elas contam as histórias nos mínimos detalhes, até coisas que a gente consideraria irrelevante. Então elas escrevem os locais, acontecimentos. Então por isso descreva os locais, acontecimentos, o que você estava pensando na hora, como você estava se sentindo, mergulhe realmente no cenário e faça a pessoa enxergar com seus olhos. É como se você estivesse descrevendo aquela cena ali, vivendo aquele momento de novo e descrevendo como te fez sentir, o que estava acontecendo, os detalhes, as pessoas que estavam à sua volta, algum objeto que chamou a sua atenção. Então não tenha medo de descrever as histórias com detalhes, tá? Não conte as coisas superficialmente. E aqui uma maneira errada de contar um acontecimento por exemplo, o cara fala: e aí, beleza? Eu fui numa festa ontem, tava muito boa, lotada e cheia de mulher. Tem muita gente que conta como foi a noite passada dessa forma aí, bem sem detalhes e tudo mais, mas os homens estão acostumados às vezes com esse tipo de linguagem. Para ele as informações que importam muitas vezes já estão ali embutidas e ele coloca dessa forma. Mas se você quer ser realmente um bom comunicador e transmitir para outra pessoa boas sensações, fazer com que ela veja as coisas da forma que você viu e envolver realmente a outra pessoa, você deveria fazer dessa maneira aqui, da maneira certa. Então eu vou fazer aqui para vocês. Cara, você não acredita na festa que eu fui ontem. Você já foi numa festa fantasia? Cara, que festa sensacional. Eu cheguei mais cedo com os amigos para garantir o lugar na fila, né? E tava lotado, o som tava ótimo, o DJ era um norueguês bem conhecido. E sem falar na mulherada, né? Eu nunca vi tanta mulher bonita por metro quadrado. Não dava nem vontade de ir embora e, na boa, foi uma das melhores festas que eu já fui. Olha a diferença de só num pouquinho mais de detalhe que eu contei aqui, já ficou muito mais interessante a minha história. É claro que eu poderia ter adicionado muito mais coisas, tá? Isso é só um exemplo pequeno de como adicionar mais detalhes podem fazer totalmente a diferença. Tá, então comece a descrever realmente, olha, aquele lugar tinha pessoa assim, tal, segurança falou isso para outra pessoa que eu vi, teve um momento ali que tinha uma galera dançando junto, a gente chegou e começou a dançar com eles, começou a cantar aquela música, tal. Então comece a relembrar os momentos e descrever esses momentos, comece a praticar isso. E agora eu quero que vocês façam um exercício. O exercício é o seguinte: vocês vão ter que adicionar o máximo de detalhes que vocês puderem nas seguintes histórias. Um homem viajou para a Bahia e se hospedou em um hotel em frente ao mar. Então você vai contar como é que foi essa experiência aí, como o cara viajou para a Bahia, como é que foi, como é que ele se hospedou ali em frente ao mar, como era o hotel. Descreva com o máximo de detalhes que você puder. E em seguida eu quero que você conte, escreva como foi a sua última festa de aniversário, Se você não teve festa de aniversário, eu quero que você relembre da última festa que você teve. E como foi, quem foi, bota detalhes aí e começa a praticar hoje mesmo essa coisa de colocar detalhes na sua história na hora que você for contar para outra pessoa. Ok? Então vamos para paixão agora, tá? Um dos maiores erros das pessoas ao contar uma história é a falta de entusiasmo. Então se você quer que as pessoas se envolvam na sua história, você deve contá-las com paixão. Então coloque emoção nas palavras, entendeu? No seu tom de voz, na sua expressão facial, nos seus gestos corporais. Se você não mostrar interesse pela história que você está contando,
Se você mesmo não mostra interesse, como você quer que as outras pessoas se interessem? Então, se você não mostrar interesse, as pessoas não vão se interessar também pela sua história. Eu posso colocar paixão em uma história simples, como cozinhar miojo e transformar em algo envolvente. Por exemplo, eu vou contar aqui a do miojo. Tá? Então, ontem à noite eu estava em casa, sabe, bateu aquela fome, e eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou usar os meus dotes culinários e fazer um miojo, porque você sabe que o miojo, apesar de ser fácil, apesar de ser 3 minutos, tem que ter um cuidado, tem que ter uma maneira certa ali de fazer, e eu particularmente faço muito bem. Então eu peguei ali, tirei lá o plastiquinho e tudo mais, coloquei a água, né, para ferver, o certo é deixar a água fervendo antes, coloquei meu miojo, esperei, e olha, não é por nada não, mas o meu miojo é sensacional. Eu sei que você já está com vontade já de experimentar, mas qualquer dia talvez eu faça para você também, tá? Acabei de improvisar, eu falei de uma maneira assim, eu quis passar uma paixão aqui, né, nessa história. Tá? E você pode ver que é uma coisa boba como fazer miojo. E se você contar com paixão, como se você realmente acreditasse nisso, na verdade você tem que acreditar no que você está falando. Então fale com paixão, principalmente se for algo que você realmente gosta. Se você gosta de cozinhar, se você gosta de correr, fala como você ama correr, como isso te desperta uma sensação de dever cumprido, de estar cuidando do seu corpo, como isso te faz se sentir bem, entendeu? Bota paixão nas suas histórias e em qualquer coisa que você for falar. Então um exercício aqui que eu vou passar para vocês, eu quero que vocês contem com essa paixão de uma maneira super envolvente, tá? Como foi o seu primeiro dia de aula? Seu primeiro dia de aula, como é que foi? Conta de uma maneira envolvente. E também uma vez que você viajou e gostou bastante do lugar. Então aquela viagem realmente que mexeu com você. Eu quero que você descreva sensações, conte realmente com paixão como foi isso. Agora, próximo ponto, participação. É muito importante que a sua audiência, tá? Quem está ouvindo a sua história, participe da sua história. Então sempre faça perguntas enquanto estiver contando uma história, para que elas possam interagir, para que as pessoas possam interagir. E toda vez que você contar algo, pergunte se eles também têm alguma história parecida. Tá? Então você vai poder usar aí perguntas leves, perguntas médias e profundas nas suas histórias, para que a outra pessoa invista. Então isso a gente já até viu bastante nos outros módulos anteriores, sobre investimento, sobre você usar as perguntas para buscar investimento da outra pessoa. Então aqui é exatamente isso, você aplica isso para a pessoa investir. Vamos falar agora sobre humor. Tá? O humor é muito importante na sua conversa para quebrar um pouco daquela monotonia. E exatamente porque histórias divertidas são sempre agradáveis e causam, né, uma ótima impressão nos primeiros minutos de conversa. O humor permite que a outra pessoa relaxe, né, e também se sinta mais confortável à sua volta. Então eu vou te passar 3 ferramentas básicas para você introduzir humor nas suas conversas. A primeira delas é o sorriso, tá? A segunda, expressões faciais, e a terceira é uma ferramenta que chama exagerar e aumentar tudo, que vai gerar humor na hora, tá? Nem que for uma pitada leve, não quer dizer que a pessoa vai gargalhar de rir, mas é uma pitada de humor que já faz a diferença na sua história. Então vamos ver o sorriso aqui. Algumas regras importantes, tá? Sorria ao contar uma história, sorria quando entrar em qualquer ambiente, tá? Isso vai passar que você é uma pessoa amigável, que você é uma pessoa confiante. Sorria em todos os momentos. O seu sorriso irá induzir a outra pessoa a sorrir também. Então quando você sorri, quando você vê alguém sorrindo, meio que inconscientemente você se deixa levar e sorrir também. Você pode até reparar nesses programas de humor, nesses talk shows, ou às vezes até nesses sitcoms, que é um tipo de seriados, né, que é bem conhecido nos Estados Unidos, onde qualquer piada que o cara faz, às vezes a piada nem foi tão engraçada, tem uma plateia rindo atrás, kkkk, e você se sente mais impelido a rir junto do que se tivesse aquela piada sem o pessoal rindo. Então eles fazem isso de propósito, porque o sorriso gera isso, a risada, o sorriso gera isso. E da mesma forma, com o sorriso físico, você vendo alguém sorrir, desperta também essa reação. Então o sorriso também mantém sua energia acima da outra pessoa. Na hora da interação realmente ali, o sorriso vai mostrar que você está com uma energia positiva. A gente fala mais sobre controle de energia, mais profundamente sobre isso no treinamento Day Game, no nosso treinamento online Day Game. A gente fala um pouco mais sobre esse assunto de energia mais profundamente. Diferença de sorrisos. Então
Vamos ver aqui, tem o sorriso carente, que é aquele sorriso meio que buscando aprovação, goste de mim, sabe? É um sorrisinho meio que se a pessoa não sorrir de volta, você acabou o seu dia. Então é um sorriso meio carente e não é legal esse tipo de sorriso, tá? O sorriso palhaço tem suas horas, é um sorriso engraçado, é um sorriso que mostra que você está se divertindo mesmo, tá? E esse sorriso é muito legal você ter nos momentos de conversa assim, onde você está brincando, onde você está levando algo mais divertido. E o sorriso sedutor também, que é totalmente diferente de todos esses, que é um sorriso onde você entra no momento mais ali de uma conversa, se você estiver conversando com uma mulher mais a dois. Então a forma de sorrir vai ser um sorriso mais leve, com o olho um pouco mais fechado, sabe aquela coisa meio Dom Juan de Marco? Então muda um pouco. Então você tem que entender a diferença dos 3 sorrisos, porque se você sorrir de uma forma carente na hora que você está contando uma história engraçada, vai parecer que você não tem confiança naquilo que você está contando e vai estar buscando a reação da outra pessoa. E isso não passa uma impressão legal. E também aqui, saiba quando parar. Você também não vai ficar o tempo todo com um sorriso na cara, senão alguém vai pensar que você fez algum tratamento de botox, né? Então, saiba sorrir nos momentos certos. Aqui quando eu estou falando para sorrir aqui, você não se deixar se abalar por algum momento de tensão ali que você estiver conversando. O sorriso ele vai quebrar toda a tensão. Ele é ótimo. Então, nessas situações que eu falei aqui, sorria e saiba quando parar, saiba medir quanto de sorriso você vai estar aplicando. Isso só vai aprender realmente, você só vai aprender isso na prática. Não tem como ter um cálculo exato matemático. Na prática você vai ver o que funciona e o que não funciona. E expressões faciais são extremamente importantes, tá? Tem gente que realmente fala sem se expressar, sem botar nenhuma vida na história, e sem expressões faciais as suas histórias ficam sem vida. E evite se expressar como tropeço. Sabe o tropeço da família Addams? Aquele cara é o mordomo, né? E ele é totalmente sem expressão. Ele é assim, bem sério, e tudo que ele fala não tem expressão nenhuma. Então, agir dessa forma não envolve ninguém, não traz nada de curioso, de despertar atenção. Então evite se expressar assim, porque você não vai cativar ninguém agindo dessa forma. E um cara que eu realmente recomendaria vocês estarem olhando é o Jim Carrey, porque ele é o mestre nas expressões faciais. Eu quero que vocês realmente tentem imitar algumas expressões dele, algumas caretas que ele faz, tá? E aplicar isso nas suas histórias. Às vezes, quando você for contar uma história, imite realmente a voz dos personagens, as expressões faciais que eles fazem, porque isso torna a história mais interessante e mais engraçada também, tá? Faz um grande diferencial na sua história você fazer isso. Outra ferramenta é exagerar e aumentar tudo. Então, quando você estiver, conversando sobre alguma coisa, faça comparações exageradas quando for contar isso. Exagerar adiciona uma pitada de humor na conversa. É muito legal fazer isso, tá? Eu faço sempre. Na verdade, todo mundo faz às vezes meio que sem saber. Mas se você fizer consciente, você vai criar mais momentos como esse na sua conversa. Por exemplo, eu posso falar aqui, ó, eu tenho um primo meu que não dorme. Na boa, ele hiberna, é sério. Acho que se minha tia não acordasse ele ia ficar dormindo durante um mês na cama e ninguém ia sentir falta. Aqui ó, não foi algo totalmente engraçado, não foi algo que você caiu de gargalhar, mas já trouxe uma pitadinha de humor, uma pitada de descontração no que eu falei. Outro exemplo aqui, ó, eu fui comer um temaki esses dias, mas na boa, quando o cara trouxe pra mim aquele temaki, eu achei que o cara tinha feito com capa de guarda-chuva, de tão grande que era aquele negócio, meu Deus. Mais um exemplo, comparei ali o temaki sendo feito com capa de guarda-chuva porque ele era grande. Então, um exagero, tá? Só para trazer uma pitada de humor, tá? Não precisa ser extremamente engraçado, só para descontrair realmente a conversa. E para encerrar, duração. Mantenha suas histórias curtas e dinâmicas, evite que elas se tornem longas e cansativas, tá? Então nós já falamos sobre a importância de adicionar detalhes na sua história, só que o problema é quando existe tantos detalhes que a história acaba se tornando longa demais. Então, o lance é saber achar o ponto certo. Então, diminua suas histórias para que as pessoas não percam interesse enquanto você conta. Quando você usar todos os itens que a gente já falou anteriormente, a sua história vai ficar muito mais interessante e se você souber trabalhar o tempo de duração dela, ela vai ficar
perfeita. Então não conte histórias assim com mais de 2 minutos de duração, a não ser que você esteja contando algo muito importante que a outra pessoa, assim, sei lá, queira muito saber. Tá? Mas em conversas assim com desconhecidos, histórias de 1 minuto são sempre as melhores opções para eles continuarem envolvidos na sua conversa e interessados. Então é isso, se você aplicar todos esses conceitos, eu tenho certeza que você vai ver uma melhora enorme nas suas histórias, na forma como você conduz e também quando você for adicionar humor. Tenha em mente tudo isso que a gente falou e te vejo na próxima aula.